programa já está de volta. Vamos conversar agora sobre traumas de infância com um especialista no assunto. O doutor Luiz Ricardo, que é psicólogo, já está aqui com a gente, vai responder todas as nossas dúvidas. Doutor, muito boa tarde e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, obrigado. E olha, você aí de casa, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quer compartilhar a sua experiência em relação a esse tema, traumas de infância, compartilha com a gente através das nossas redes sociais, o Facebook é o facebook.com/nosso-pgm, tem também o Instagram, @JessicaNunes_6, ou se você preferir, pode ligar e participar ao vivo com a gente através do telefone 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, vamos lá. Para começar, qual que é a diferença entre medo, trauma e fobia? Tá bom. Tem muitas pessoas que confundem, né? Verdade. Muitas vezes tem definições que são muito parecidas, mais no senso comum, mas tem diferenças. Então, quando a gente pensa em medo, medo é uma emoção básica do ser humano. Então, o medo é o nosso próprio instinto de sobrevivência. Se a gente não tivesse medo na vida, a gente estaria em situações de risco, né, a todo momento. Então, o medo, ele ativa situações, esquemas bioquímicos no nosso cérebro. Justamente quando a gente está em alguma situação de perigo, o cérebro, ele ativa, né? Joga um alerta, Isso, né? um alerta, um estado de alerta no cérebro, justamente para o indivíduo processar que é uma situação possivelmente de risco, né? Para que o indivíduo possa se precaver, né? De um evento, possivelmente, que possa gerar algum dano, né? No próprio indivíduo. Então, o medo serve como um caráter protetivo, né? Ele é mais natural, né? Isso. Diferente do trauma e da fobia? Isso, tem diferença. Já a fobia é um medo irracional. Por exemplo, está na caracterização da própria interpretação, né? Como a gente vê as coisas. Muitas vezes uma barata, para um indivíduo, é um grande medo, né? Você ter um medo normal em relação a alguma coisa, isso é natural. Mas quando isso começa a ser irracional, né, com uma certa frequência, pode desencadear uma fobia. A intensidade é muito maior. Isso, a intensidade e a forma como a pessoa vai interpretar aquele objeto, né, que torna-se um objeto fóbico. Por exemplo, o medo de barata, que está relacionado a animal, né? Pode ter fobia de vários tipos de animais, como cachorro, inseto. É medo situacional, né? Situação de elevador, né? Altura. Então, tem medos, vários tipos de fobias específicas. Já o trauma é um medo recorrente de uma situação que a pessoa vivenciou e que gerou um grande dano para ela, né? Que ela não conseguiu superar. Aí esse trauma torna-se recorrente para essa pessoa e acaba ativando a ativação do medo recorrente. Então, a pessoa acaba evitando sempre as situações que possivelmente podem ativar esse sistema, né, bioquímico no cérebro. Nossa, que faz ele evitar, sim. Ô, doutor, os traumas de infância, eles são muito mais comuns do que a gente imagina? Sim, tem traumas que, quando a gente fala em trauma, porque gerou um dano, né, para aquele indivíduo e que ele não conseguiu superar. Então, geralmente na infância, onde acontece o quê? É o aspecto desenvolvimental, né, da infantil. Isso nesse período que é mais propício, né, a criança desenvolver, por exemplo, situações que ela possa vivenciar, que são estressores, né? Por exemplo, abuso moral, físico, negligência. Então, essas situações podem desencadear um trauma para essa criança, né? Então, é um marcador desenvolvimental na infância que a gente precisa estar bem atento, principalmente os pais ou cuidadores, para que isso não desenvolva e perpetue, né, na fase da adolescência e na adultez, quando já está desenvolvida a personalidade da pessoa. É verdade, a gente vê muitas pessoas falando, mas isso foi um trauma de infância, não consegui superar. Então, a gente percebe que, dependendo do caso, pode perdurar até a vida adulta. Então, tem que tomar cuidado. Os pais, eles influenciam de alguma forma o seu medo, a sua fobia, o seu trauma na criança? Em relação, por exemplo, a barata, se ela vê a mãe totalmente desesperada ali com medo de barata, ela também pode ter aquela relação de medo de barata? Sim, porque às vezes o medo pode ser aprendido, né? Ah, interessante. O medo tem um caráter protetivo, né? Justamente para nos precaver de algo, mas às vezes você pode ser ensinado.
Se os pais ou cuidadores falam, não faça isso, que isso pode ocasionar tal coisa. Às vezes tem um caráter protetivo de aviso, mas às vezes o medo irracional do próprio cuidador, dos pais, pode levar a criança a desencadear um tipo de fobia. Como outras experiências podem se tornar também um trauma de infância? São várias experiências traumáticas, né? Como abuso sexual, físico, negligência, abandono. Então, essas situações são universais, né? Que pode desencadear uma espécie de trauma para essa pessoa. Agora, cada pessoa tem um marcador individual. Vai ver da forma como ela vai lidar. E às vezes a pessoa pode passar imune a isso, desenvolvendo estratégias adaptativas para poder regular as emoções e se sobressair a esse evento, que aí pode não se tornar traumático, ou ela pode perpetuar, né? E vivenciar esse trauma, vivenciando a todo momento. Por exemplo, desencadeando sintomas físicos, né? Psicológicos. Por exemplo, ela vai evitar situações que possivelmente possam ativar essa ativação bioquímica que o evento traumático desencadeou no passado. Perfeito. Então, no adulto, ele vai se tornar altamente, o cérebro vai se tornar altamente alerta em situações que possam desencadear possivelmente aquele possível evento que ela vivenciou no passado, quando criança. Perfeito. E eu acho interessante isso, doutor. Eu tenho um caso recente que aconteceu com uma família de amigos. Eles foram assaltados, entraram ladrões dentro da casa, e no momento que eles chegaram, eles perceberam que estavam faltando várias coisas dentro da casa. E as crianças estavam juntas. Então eles viram o desespero da mãe e do pai e entraram em desespero também. Essa minha amiga acabou colocando essa criança para fazer terapia desde já, porque toda vez que ele entra na casa, ele já entra em choque. Você percebe os sintomas, às vezes de espanto, suor frio, e é uma criança. Então você pensa assim, quanto antes você começar também, por isso que é importante observar em si o filho, quanto antes você procurar a ajuda de um especialista, um psicólogo, dependendo da situação, um psiquiatra, você consegue um tratamento mais rápido. Você consegue reverter aquela situação. É importante isso, né? Buscar esse tratamento mais adequado. E é importante também orientar os pais, que muitas vezes são demandas dos próprios pais, que acabam influenciando no comportamento da criança, né? Às vezes a criança interpretou aquilo como um evento traumático, mas o modo como os pais lidaram, conseguiram lidar com aquela situação, pode desenvolver um trauma naquela criança, né? Tanto que desencadeia, como você falou, né? Sintomas físicos como fisiológicos, sudorese, taquicardia, pânico. Nossa, até uma criança pode ter um taquicardia também, doutor? Sim. Ai, que dó. Então uma criança pode se tornar um adulto, né? Que possa desencadear até um transtorno do estresse pós-traumático, relacionado ao próprio evento que ela vivenciou no passado. Isso afeta totalmente a vida dela, porque tem muita gente, mas é uma criança, isso passa, às vezes a pessoa nem liga também, mas afeta o entorno das amizades, da escola, tem todo um trabalho que tem que ser feito, senão a criança realmente deixa de ser criança e tem outras complicações. E principalmente o evento traumático, nessa fase inclusive de desenvolvimento, quando se torna um estressor de grande porte intermitente, quando acontece a todo momento, por exemplo, um abuso sexual, ou negligência, ou violência, né, doméstica, violência física, e se é intermitente, pode influenciar até no desenvolvimento da criança, né? Ela pode se tornar uma criança arredia, tanto influenciada também por esses aspectos, desenvolve a questão da autoestima dela também, o rendimento na escola e no desenvolvimento também nas próprias crenças, né? Na questão do vínculo que ela vai ter em relação às outras pessoas. Se não tratado, doutor, isso pode perdurar até a vida adulta ou depende muito do trauma? Ou é muito individual, vai de cada pessoa? Sim, se não tratado, dependendo do impacto que isso está gerando para essa criança, pode ser um trauma que vai se perdurar. Doutor, como que uma pessoa pode saber se ela teve um trauma? Na verdade, a pessoa ela sabe que ela teve um trauma de infância? Ou como que ela pode saber? Então, isso é muito tênue, né? Essa questão da identificação do trauma. Isso, muitas pessoas, elas conseguem identificar que houve um evento traumático no passado e que isso está influenciando na dinâmica dela no futuro, né? No desenvolvimento dela, como adulta, inclusive.
E ela consegue fazer a relação de quando tem situações que fazem ela fazer a conexão com a situação do passado. Por exemplo, um sequestro que ela vivenciou, ou ela ou outra pessoa que ela estava próxima. Se houver uma situação, por exemplo, de que ela está numa rua e que vê alguma pessoa que ela possa considerar um possível, né, sequestrador, que ela identifica como tal, isso pode gerar todas aquele descarga emocional e bioquímica relacionada a um evento que ela possa relacionar com o passado. Não necessariamente aquela situação possa ser o sequestro. Entendi. Mas o próprio estado de alerta leva a ela interpretar e se esquivar. Mas diante disso, precisa observar que ela consegue fazer a relação, né? E entender que não, isso me fez pensar em situações que eu revivenciei no passado. Então, é uma constante revivência, né? De situações que muitas vezes possa fazê-la lembrá-la, né? Interessante. Disso. Tem outras situações que ela não lembra do evento traumático, porque o estresse é tão alto que acaba diminuindo a capacidade de atenção, né? E diminui até a memória, né? Da capacidade de recordação do evento traumático. Mas tem outros acessos que a gente pode conseguir através de acessos tanto fisiológicos, né? Táteis. Por exemplo, se ela não lembra da situação, que é uma questão cognitiva, de relembrar, a gente pode ver pela via do acesso dos sintomas. Por exemplo, o medo intenso que ela tem em frente ao evento, ela não recorda porque ela tem esse medo. Mas o medo vai ser uma via de acesso para tentar acessar esse caminho de lembrança, de recordação. Boa dica. Sintomas fisiológicos como taquicardia, como foi dito aqui, sudorese intensa diante de um evento que, olhando para ele, não é um evento que possa ser potencializador de uma situação tão perturbadora quanto, né? Perigosa, faz ser um sinal de alerta. Nesse caso, doutor, qual o tratamento mais indicado? É uma terapia mesmo? O que a gente pode falar? Só para a gente finalizar, porque infelizmente nosso tempo está acabando. Que pena. Então, tem vários tipos de terapias, né? A que eu trabalho é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Boa. A gente trabalha com a questão da reestruturação das crenças, né? Das crenças distorcidas que esse paciente tem frente às situações do cotidiano. Porque por mais que ele tenha vivenciado esse trauma, que realmente foi real, a criança passou por uma situação de abuso realmente, um adulto, ele vai estar com essa crença ativada. Então, é trabalhar com ele a questão de revivenciar a situação, não também do abuso, mas como ele recorda isso e como ele interpreta para situações atuais, para ele reestruturar de uma forma mais funcional na vida dele, para que isso não gere comprometimento clínico, né, na vida dele. Perfeito, doutor. E se tiver um quadro sintomatológico muito exacerbado, é aconselhável que se faça parceria com um psiquiatra, médico psiquiatra, para fazer uma avaliação mais clínica. Se isso está sendo de tal ponto que gere, né, uma esquiva a ponto dos sintomas serem tão exacerbados. Ai, doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Passou muito rápido, foi muito rápido esse bloco. Quero mais tempo. Você vai ter que voltar aqui pra gente continuar esse assunto. Agradeço. Que já tem participação aqui nas nossas redes sociais, mas eu não vou conseguir colocar, infelizmente. Mas você que tá aí em casa e tem alguma dúvida ainda, eu vou passar todos os contatos do doutor Luiz. Você pode escrever, tirar a sua dúvida, que eu tenho certeza que ele vai responder com todo amor e carinho, tá bom? O Facebook e o Instagram é só você digitar lá Sintonia Cognitiva, que você encontra tanto no Facebook quanto no Instagram, @Sintonia Cognitiva. Tem o telefone de contato também, que é o 0 operadora 11 3241 0708. Telefone de contato, pode colocar na tela agora, eu vou falar o telefone de contato para vocês, que é o 0 operadora 11 3241 0708. Tem também um outro contato, que é o e-mail, que é o TCC Ricardo Gonzaga, tccRicardoGonzaga@yahoo.com.br. E tem o site também onde você encontra outras informações, que é o www.sintoniacomportamental.com.br, www.sintoniacomportamental.com.br. Doutor, muito obrigada, adorei todos os esclarecimentos, e você volta aqui pra gente continuar esse assunto, porque ficou faltando coisa ainda pra gente falar, viu? Eu, com todo prazer. Com certeza. Infelizmente nosso tempo acabou, quero agradecer desde já a sua participação, sua audiência, vou deixar vocês muito bem acompanhados agora com o programa Consulta ao Doutor. Um beijo e fiquem com Deus.